para todo mundo ficar até o final, vai ter o sorteio do livro, tá? Então, mesmo que você não preste atenção, fica pelo sorteio, pelo menos, né? É a versão ilustrada do Hobbit, pelo Alan Lee, que hoje em dia é considerado como se fosse o ilustrador oficial, né, das obras do Tolkien. Toda obra do Tolkien está vindo com as ilustrações dele. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Ramos. Eu não sou nenhum acadêmico de Tolkien nem nada, mas eu já leio a obra praticamente desde 2001, 2002, desde o primeiro filme, né? E aí comecei a produzir conteúdo sobre Tolkien por volta de 2014. Eu fui por um tempo administrador do site Tolkien Brasil, não sei se alguém que conhece. Eu acho que hoje não existe mais, né? Aí depois eu criei o canal Tolkien Talk, onde eu fiquei cerca de, acho que foi uns 8 anos. E em 2021, né, no auge da pandemia ali, eu coloquei essa outra ideia em prática, que é o Guardião Católico, que é um canal específico sobre Tolkien e a Igreja Católica. E aí hoje em dia eu estou só no Guardião Católico, né, só produzindo conteúdo sobre esses assuntos. Então, tem vídeo que puxa mais para a igreja, tem vídeo que puxa mais para Tolkien, tem vídeo que é misturado, tem vídeo que, né, todos os vídeos que eu falo tudo sobre a igreja, tudo sobre Tolkien, né? Então, por exemplo, tem vídeo lá que eu falo sobre um poeta do inglês antigo, da época da Idade Média, que influenciou Tolkien. Porque isso sempre tem a ver ou com Tolkien ou com o catolicismo, é óbvio, né? Então, assim, são temas bem variados. Para não me alongar muito, né? Hoje, então, eu vou ficar olhando para o relógio, mas é porque o Gabriel, senão ele puxa a minha orelha aqui, né? A gente tem tempo. Então, a gente vai falar sobre o Senhor dos Anéis e o catolicismo. Catolicismo na vida e obra de Tolkien, a formação do Tolkien, né, como católico, a influência da fé na sua visão de mundo, que praticamente era em todos os aspectos da vida dele, os elementos teológicos em O Senhor dos Anéis e o Silmarillion, subcriação e mitopeia, né? E antes de eu falar a frase ali do Tolkien, eu queria saber, tirando ele, que eu já sei que ele já leu, né, que ele está com a camisa, quem mais aqui já leu Tolkien? Alguém já leu Tolkien? Mas já leu o Hobbit, né? Tá, então vou levar o livro de volta, já que todo mundo já leu, né? Então, Senhor dos Anéis, alguém leu aqui? E o Silmarillion? Pronto. Por que a gente fala a importância, né, do Silmarillion e do Senhor dos Anéis? Porque para o Tolkien tudo fazia parte de uma história só. Apesar de o Silmarillion, muita gente chama de o Antigo Testamento da Terra-média, mas o Tolkien, a principal obra do Tolkien para o Tolkien era o Silmarillion, né? O Senhor dos Anéis é porque aconteceu pelas circunstâncias da época, comerciais e da editora dele. Ele veio escrever o Senhor dos Anéis, mas para ele era uma continuação do Silmarillion. Então a gente tem o principal, é o Silmarillion, o Hobbit, que é um prelúdio do Senhor dos Anéis, e o Senhor dos Anéis. Então é importante falar do Silmarillion também, aqui na nossa conversa, né? Então, essa frase do Tolkien para a gente iniciar, né? Tolkien falou nas cartas, eu sempre vou falar das cartas aqui, porque é o principal livro que a gente tem de depoimentos do próprio Tolkien, porque é uma fonte inesgotável de conhecimento, até para nós católicos, porque muita gente hoje em dia relativiza o catolicismo em Tolkien. Então, é importante a gente ter esse livro das cartas, porque a gente pode jogar na cara das pessoas que falam isso e dizer, tá aqui o que ele falou, né? Então, ele falou essa frase aqui, O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. Inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Então, aí é o próprio autor assumindo que a obra é católica. Então, se ele fala que a obra é fundamentalmente religiosa e católica, é fundamento. Fundamento é aquilo que serve de base para construir aquilo que vem para cima, né? Então, se você retirar esse aspecto religioso, você não desconstrói a obra todinha. Então, não tem como entender o Senhor dos Anéis e a obra do Tolkien, do Legendário, da Terra-média, sem o aspecto católico. Legendário, quando eu falar legendário, é tudo aquilo que tem a ver com o Senhor dos Anéis, com a Terra-média, com esse elfos, hobbits, essas histórias principais que vocês conhecem. Então vamos lá. A vida religiosa do Tolkien, né? O Tolkien ele nasceu em 1892, onde hoje é a África do Sul, mas na época era o território livre de Orange, né? A cidade de Bloemfontein, já que o pai dele era funcionário do Banco da África, Banco da Inglaterra, e estava trabalhando lá, cedido lá na sede lá de Bloemfontein. Eles vêm de família protestante, né? Na família dele tinha metodistas, anglicanos, até trinitários, né? Trinitários é quem não acredita na Santíssima Trindade, acha que Deus é só uma pessoa. Então ele vem desse berço protestante. Inclusive ele foi batizado
nesse berço protestante, né? Só que quando ainda em tenra idade, né, muito jovem, a sua mãe Mabel foi para a Inglaterra, foi para Birmingham, porque ela tinha muito problema de saúde e tal, e o clima era melhor para ela lá. Então ela foi com os 2 filhos pequenos, e determinado dia, resumindo bem, mas o pai dele morreu e tudo, então a mãe ficou lá na Inglaterra e tal. E um belo dia o Tolkien achou que ia para a igreja anglicana, como sempre, né? Naquele tempo eles praticavam o anglicanismo, que é a igreja da Inglaterra. Só que ela tomou um caminho diferente quando ele viu ele estava entrando na igreja de Santana, lá em Birmingham, que é a igreja católica. E desde então ele nunca mais saiu da igreja católica. Até hoje eu não encontrei nada que diga assim como que a Mabel se converteu ao catolicismo, a mãe do Tolkien, né, a Mabel. Eu acredito que foi influência desse atualmente santo católico, né, que é o John Henry Newman. Por quê? Porque o John Henry Newman, que na época também era anglicano, cerca de 50 anos antes ali da época da Mabel, ele, junto com outros líderes da igreja anglicana, começaram a estudar a história da igreja, patrística, e aí você já sabe onde é que isso tudo leva, né? Então, eles retornaram à igreja católica. E esse foi chamado o movimento de Oxford. Então, foi um movimento que trouxe muitos ingleses de volta para a igreja católica. E eu acredito que essa é a explicação principal para Mabel, a mãe do Tolkien, ter retornado à igreja católica. O preço da conversão e a perda de apoio financeiro da família protestante, né? Como eu falei, a Mabel já estava viúva. Então, para sustentar os filhos, ela dependia muito da ajuda da família, que era toda protestante. E aí, quando ela se converte ao catolicismo, né, todo mundo corta as ajudas, diz que era para ela voltar para o anglicanismo e tudo mais, e ela não, ela bateu o pé e diz, não vou voltar, me converti, é isso aqui que eu acredito. Ao ponto, Mabel educa os filhos na fé, seu sacrifício marca Tolkien profundamente. Então, ao ponto de Tolkien considerá-la uma mártir da fé, né, que a gente chama de mártir branco. Ou seja, ela não é uma mártir canonizada pela Igreja Católica, mas pelo fato dela ter sofrido na pele ali no dia a dia o abandono da família para sustentar a fé católica, então, e ela morreu porque naquele tempo ela tinha diabetes e naquele tempo não tinha o tratamento que a gente tem hoje. Então, todas aquelas agruras, aquele sofrimento, aquela doença, ela não abriu mão, né? Então, Tolkien considera a sua mãe uma mártir da fé católica. Então, vejam só a importância da mãe, né, que a mãe teve aí na vida religiosa dos filhos. Quando ela morreu, ela deixou como tutor dos meninos o padre Francis Morgan, que era um padre discípulo de São John Henry Newman, que hoje, como eu falei, é santo da Igreja Católica e agora, acho que foi 1º de novembro, foi declarado doutor da Igreja, né? Então, olha a importância de uma para a nossa Igreja Católica. E Tolkien viveu nesse ambiente. Foi criado pelo tutor, desde, salvo engano, uns 10 anos de idade, se eu não me engano. Foi criado pelo tutor, o padre Francis Morgan, que foi responsável pela formação intelectual e espiritual do jovem Tolkien. Então, Tolkien vivia aquela vida do oratório de Birmingham, né, que era o oratório de São Felipe Neri, e todo dia participava da missa, era coroinha, por um tempo estudou na escola do oratório. Então, ele viveu realmente tudo que um pequeno católico ali tinha para viver na sua potência máxima, né? E aí vem a disciplina, a tradição e a moral católica, né? Só um exemplo aqui para vocês a questão da disciplina, da tradição e moral, né? Quando ele já era um pouquinho mais velho ali, com 16 anos, ele conheceu Edith, que viria a ser sua esposa, se apaixonaram e aí os estudos ficaram um pouquinho de lado ali e Padre Francis Morgan disse, olha, vamos parar com esse namorico, né? E aí você só vai poder falar com ela depois que você completar a maioridade. E Tolkien, como um bom rapaz católico, obedeceu, né? Então ele disse, vamos parar de falar, não vamos mais conversar, e aí vamos romper tudo. Só que quando Tolkien fez 21 anos, naquele tempo era a maioridade, a primeira coisa que Tolkien fez depois da meia-noite, cara, Edith, e foi atrás dela, né? E ela já estava até noiva de outro rapaz, e ele, não, vamos marcar, vamos conversar, foi lá encontrar ela, fez ela terminar o noivado, noivaram, casaram e pronto, né? E ela se converteu ao catolicismo também. E durante a vida, né? A prática da fé ao longo da vida. Como eu já falei aqui para vocês, foi devoto desde a infância, então que nunca abandonou a fé, embora algumas cartas dele ele fale que por aquele período era meio relapso na minha fé e tal, mas talvez seja até um pouco de escrúpulos da parte dele. Ele nunca abandonou a igreja, nunca deixou de praticar os sacramentos. Era frequentador assíduo da missa, sobretudo da missa latina. Na verdade, não se... Meu Deus, era contra a missa nova, porque naquele tempo não tinha nem a chamada missa nova, né?
O Tolkien foi criado antes do Concílio Vaticano II. E só um parênteses aqui, quando o Concílio Vaticano II veio, o Tolkien ele tinha suas ressalvas quanto ao que foi determinado depois, mas é mais em relação à língua, né? Porque antes a missa era rezada em latim, e Tolkien, como filólogo, linguista, tudo, ele amava o latim. Então, quando a missa começou a ser rezada no vernáculo, né? Em inglês lá no caso, ele torceu o nariz, ao ponto de, durante a missa, enquanto o padre estava rezando em inglês, ele respondia em latim, né? Mas era uma rebeldia que não prejudica a obediência dele, né? Ele disse que não tinha para onde ir, né? Na questão da igreja. Apesar dos padres, nós sabemos, né? Alguns padres desviarem do caminho, tudo aquele negócio todo, ele disse, não temos para onde ir, só nos resta obedecer. Então, sempre foi muito fiel à igreja católica. Oração constante, tem cartas do Tolkien, assim, longuíssimas, principalmente da época que o Christopher, que é o filho mais próximo dele, estava servindo na Segunda Guerra Mundial, né, na Royal Air Force, a Força Aérea Real lá da Inglaterra, aqueles combates e tudo, e aí eu estou com altas cartas lá falando reze, o Subtum Presidium, a litania de Loreto e tal, ele indica até as orações que ele tem que rezar, até decore a liturgia da missa e tal, e faça em sua mente, porque, lógico, ele não ia poder participar da missa aí, alguns momentos durante a guerra, né? Então, a oração constante, lembre do seu anjo da guarda, Tolkien também dá esse conselho para o filho dele. Então, uma série de conselhos em relação às orações. O rosário, Tolkien também rezava o rosário, né? Embora ele tenha feito alguma observação dizendo que ele conheceu o rosário tarde, infelizmente. Não sei se é porque lá na época os ingleses não tinham muito costume, né? Mas nós latinos aqui, desde que nasce já vê a mãe, a avó rezando, né, o texto e tudo. Lá ele disse que conheceu tarde, mas rezava o rosário. Adoração eucarística. Para o Tolkien, ele dizia, a coisa mais bela, mais importante, mais tudo que existe aqui no nosso planeta, no mundo, é a Eucaristia. Ele dizia, vá para a Eucaristia. Inclusive, ele fazia com que os filhos fossem à missa todo dia, praticamente, para a confissão. E aí, Caio? Bom, então, ele criou realmente os filhos nessa fé e adorando todo o coração a Eucaristia. Né? Para ele era a coisa mais importante que tinha. E a gente vai ver que isso vai refletir até na obra dele também, futuramente. A formação da cosmovisão do Tolkien, né? Moral objetiva e o bem comum. O bem e o mal não são relativos. Ou seja, aquela velha história, né? Porque hoje em dia a gente vê os filmes, séries e tudo, é aquele anti-herói, uma zona cinzenta, o cara que vai matar para alcançar seus objetivos, para salvar alguém, ele vai matar 50 e tudo. No Tolkien não tem isso, né? Não é aquela coisa do maniqueísmo, né? Que a gente sabe que é uma heresia que já foi rebatida há muito tempo pela Igreja Católica, né? Que tem um bem, tem um mal e só isso. Não. Tem vários personagens do Tolkien, eles estão ali na linha limítrofe. Mas muitas vezes, apesar de andar por linhas tortas, no final das contas ele acaba fazendo o que é certo. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Boromir, né? Que às vezes o pessoal diz, o Tolkien é muito simplista, o bem é bem, o mal é mal, enfim. Só que o Boromir era aquele um alto nobre de Gondor. Ele sentia aquele dever de proteção do oeste contra o leste, que seria as forças de Sauron, né? As forças do Senhor Sombrio. Só que, em determinado momento, ele acaba sucumbindo ao poder do anel, né? Como qualquer um de nós pode sucumbir ao pecado. Só que quando ele se dá conta daquilo que ele fez, de sucumbir ao anel e tentar pegar o anel do Frodo, ele se arrepende. Então, por mais que o herói, tal, o poderoso, o virtuoso, ele caia, ele tem aquela possibilidade de se redimir. Mais católico do que isso, impossível, né? Então, Tolkien coloca muito essa questão das virtudes dos seus personagens, né? Coragem, humildade, misericórdia, caridade. Mais na frente, nós vamos falar um pouco da misericórdia, que para mim é o principal aqui da obra, né? Sem a misericórdia, Sauron teria ganho a Guerra do Anel. Aí, a queda é a possibilidade da redenção. É como eu estou falando, né? Tem a queda, vários personagens caíram, também vários se redimiram. A estrutura narrativa de Arda é marcada pela queda, né? A Arda, para quem não sabe, é assim, se a Terra-média é um continente, Arda é o mundo, né? O planeta Terra. Ainur versus Melkor. O que são os Ainur? São aqueles espíritos primeiros, né? Os espíritos ancestrais que entraram no mundo primeiro. Fazendo uma comparação, o próprio Tolkien comparava, seriam os anjos, né? São os anjos lá na Terra-média, comparava aos anjos.
Melkor era um desses anjos, só que ele se rebelou. Então, sempre tem um rebelde, né? Então, a figura luciferina da obra é Melkor e o assistente dele, o Sauron, né? Aí tem a queda de Númenor também, que a gente vai ver um slide só para a queda de Númenor e a queda dos Noldor. Os Noldor eram os mais habilidosos elfos do Legendário de Tolkien, né? E apesar de serem os mais habilidosos, foram os que mais fizeram besteira, né? Justamente por isso, pela questão do orgulho e tal. Só que mesmo com esse orgulho, eles ainda tinham a possibilidade de redenção. Tanto é que depois de todas as guerras, todas as batalhas com Moros, com tudo, eles puderam voltar para o Oeste, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes nisso aí. E aí o que vem a ser a subcriação. O artista humano participa na criação divina. Ou seja, para o Tolkien, Deus é o único criador de tudo. Então, tudo aqui foi criado por Deus. O homem, sendo uma subcriação de Deus, ou seja, aliás, o homem é uma criação de Deus, só pode subcriar. Ou seja, o homem ele só cria com base naquilo que o Deus permite. Tudo aquilo que foge, aí já é a deturpação, que é aquilo que Melkor fazia. Então, por exemplo, isso é aplicável tanto à nossa vida aqui no mundo primário, que é o mundo primário nos conceitos de Tolkien, é esse mundo que a gente vive, né? Então, nós estamos aqui no mundo primário. O mundo secundário, ou o mundo subcriado, é esse aqui das histórias, dos contos de fadas, das mitologias. Então, Tolkien aplicava esse conceito tanto para o mundo primário quanto para o mundo secundário. Então, por exemplo, no nosso mundo primário, aí ele fala aqui, ó, no ensaio sobre contos de fadas, a imaginação como dom de Deus. Então, a história, por exemplo, a gente está falando de Senhor dos Anéis. Para o Tolkien, o fato de um autor criar uma história, ele tá, na verdade, ele está honrando a Deus. Porque naquela história ele vai colocar verdades que Deus deu para o homem. Então, uma história que não coloca essas verdades cristãs, no caso, já que o Tolkien acreditava que o catolicismo, como todos nós sabemos, né, que é a verdade. Então, uma história que não tivesse isso era uma deturpação. Por isso que, por exemplo, certas histórias hoje em dia, eu não vou citar Game of Thrones, pode ser que tenha alguém que goste, né? Mas se você vê que é uma deturpação de tudo aquilo que o Tolkien coloca na obra dele. Ninguém tem valor, né? Ninguém não tem aquele respeito, não tem humildade, todo mundo é que só quer seus interesses próprios, não tem heróis praticamente, então é totalmente o oposto do Tolkien. Então o Tolkien dizia o seguinte, que se você vai criar uma história, você tem que criar essa história para honrar a Deus e colocar aquelas verdades divinas, aquelas que Jesus Cristo veio ensinar a nós. E o mais interessante é que o Tolkien, como professor da Universidade de Oxford, ele colocava isso na sua obra intelectual, na sua obra acadêmica. É difícil a gente ver até hoje em dia, né, as pessoas colocarem a sua religião dentro, misturar com a ciência ali que envolve os seus estudos. O Tolkien fazia isso. É por isso que ele fala que a imaginação é o dom de Deus, né? Deus criou tudo, então o homem tem que usar esse dom para expandir, explicar a verdade divina. E aí a mitopeia como forma de glorificar o Criador. A mitopeia é um termo que vem do grego, e a criação de mitos, né? O Tolkien acreditava que o homem criando mitos, ele estava refletindo o mito verdadeiro. Que o mito verdadeiro seria qual? O cristianismo. Então, teve até uma conversa na época dele com o C.S. Lewis, né? Que para quem não conhece é o autor das Crônicas de Nárnia. E o Lewis na época era ateu. E aí o Lewis falava assim, olha, contos de fadas são meras histórias que contam mentiras. E aí o Tolkien falou, não, os contos de fadas não contam mentiras, eles falam, não, são mentiras com uma cobertura de prata. E o Tolkien falou, não são mentiras, os contos de fadas são verdades. Só que aquela verdade, que ela é contada de uma forma floreada ali, para você absorver melhor, para você entender, né? Então, assim, aquela mesma coisa que o Chesterton falava, né? Chesterton tinha a história do dragão, né? Que o católico sabia que os dragões existiam, porque os dragões não são aqueles seres mitológicos que você vai lutar com a espada e derrotar e tal. Os dragões são as contas que eu tenho para pagar, o filho que eu tenho que criar no meio desse mundo maluco, o patrão que quer me arrebentar, mas eu não posso fazer nada contra ele. Então, são os dragões do dia a dia, né? Todos nós, como católicos, temos esses dragões. Então, é isso que o mito, as histórias de fadas têm que refletir para o Tolkien, né? Tem que refletir verdades, embora seja ali uma história com aparência de fantasia, né? Com uma coisa que parece mentira, mas não é. A verdade, o substrato é verdadeiro, né? Então, você pode ter até histórias que não têm fantasia, mas são mentiras, né? Tipo, uma história que diga, não, você pode fazer o que você quiser, você pode ter 50 mil mulheres, ter não sei o quê, não cuidar dos seus filhos, isso vai ser uma mentira.
Embora na história o roteirista desses filmes de hoje em dia vão dizer assim, não, isso aqui é lindo, maravilhoso, né? Então Tolkien era contra isso daí. Então Mitopeia é mais ou menos isso. Tem até um poema que o Tolkien escreveu chamado Mitopeia, um poemazinho curto onde ele aborda sobre isso aí, né? Aí vamos falar da obra em si, né? Do cristianismo em si na obra do Tolkien. E ele fazia muito essa diferenciação entre a alegoria e a simbologia. A alegoria, o Tolkien era totalmente contra, porque a alegoria é tipo assim, você dizer que isso aqui nessa obra quer dizer isso. Por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, né, que tem o Aslan, que é o leão. Então, C.S. Lewis determinou, olha, o Aslan é Jesus. Então, se você leu as Crônicas de Nárnia e não entendeu que Aslan é Jesus, né, como diz o padre Paulo Ricardo, você não entendeu a obra. Então, é como se fosse uma prisão, né, na posição do Tolkien. Então, ele não gostava de colocar o leitor nessa posição de aprisionamento. Então, ele era contra a alegoria. Então, por mais que a obra seja católica, você pode ler a obra sem ser católico, sem acreditar naquilo e tudo mais. Por quê? Porque o catolicismo está na simbologia. Então, naquela frase que eu coloquei lá no começo, né? O Senhor dos Anéis, fundamentalmente, uma obra religiosa e católica, tal. Aí ele coloca, na continuação daquela citação, ele coloca assim: foi por isso que eu omiti templos, mais ou menos assim, né? Templos, sacerdotes, cultos, ou qualquer forma de religião na obra. Ou seja, porque ele sabendo que os leitores iam ler aquilo, não, o Tolkien é católico, então ele está colocando aqui, ó, um catolicismo aqui na obra de forma explícita, então eu não vou poder interpretar do meu jeito. Então, Tolkien era contra isso. Então, ele fala nessa mesma citação, ele diz, porque o cristianismo está no substrato da obra, já está no simbolismo, no fundamento ali. Então, a história não é explicitamente católica, mas no simbolismo dela, se você for na moral da história, o catolicismo está lá. Foi isso que o Tolkien quis dizer, né? Então, o mal como privação. E aí vem o primeiro ponto. O mal é a ausência do bem. Isso vem de Santo Agostinho e Tolkien bebeu muito dessa fonte, né? O Sauron não cria, né? O Sauron, o Senhor Sombrio, não cria, apenas domina, desfigura e corrompe. Por quê? Porque, como eu falei, nem sei se eu falei, mas tudo foi criado por Deus, né? Deus não cria nada que é ruim. Então, como é que existe o mal no mundo? É porque nós mesmos retiramos o bem dali. Então, quando a gente retira o bem, vem o mal. Até porque pela questão do livre-arbítrio, né? Por que existe o mal no mundo, né? Porque se nós fôssemos bonequinhos, né? Deus está ali, não, só vamos poder fazer o bem, né? Isso não é amor. O amor é o livre-arbítrio. A expressão do amor de Deus é o livre-arbítrio. Ou seja, eu poder fazer o que eu quero. Lógico que se eu fizer o que, por exemplo, Jesus não ensinou, né? E aí eu mesmo estou me afastando de Deus. E isso é o mal. Então, esse conceito está lá no Senhor dos Anéis. Por exemplo, a questão da criação dos orcs. Eru Ilúvatar, que era o deus lá do legendário de Tolkien, que é o nosso deus aqui no mundo primário, ele criou os seus filhos, né? São os primogênitos, que são os elfos, e os seguidores, que são os homens. Então, quando surge a raça dos orcs, é quando o Melkor, que é o Senhor Sombrio, e depois o próprio Sauron, captura alguns elfos, e depois de longos anos de tortura, de coisas ruins e de deformações e tal, ele deforma aqueles elfos e cria os orcs. Então, ele criou uma raça, ou subcriou uma raça, a partir da deturpação de outra. Por isso que o mal não cria. Ele não consegue criar. Ele até tenta, mas ele não consegue. O máximo que ele consegue é deturpar aquilo que já é bom. Por isso que o Tolkien também fala numa das cartas que ele não acreditava no mal absoluto, porque isso era nulo, né? Já que tudo foi criado bom no início. O próprio Sauron foi criado bom. Só que ele se corrompeu no decorrer da sua vida. E aí vem o anel como símbolo de pecado, tentação e poder desordenado. Né? O anel, na minha interpretação, é praticamente o símbolo do pecado. Né? Toda a luta ali dos personagens, da Sociedade do Anel e tudo, para destruir, é destruição do pecado. Tanto é que, nas poucas vezes que o Frodo sucumbe, por exemplo, quando ele está lá no topo do vento, né, que aqueles Nazgûl vão atacá-lo, ele coloca o anel no dedo, aí ele se dá mal, né? Ele sabia que não era para colocar o anel no dedo. Só que ele tenta se proteger, tenta se esconder, coloca o anel, e aí o Nazgûl vem e fere o ombro dele, né? Um ferimento que o acompanhou pro resto da vida. Ele nunca ficou totalmente bom. Então o anel é isso. Tentação, é o pecado, é o poder.
Porque o anel conferia muito poder de dominação, né? Quem soubesse usá-lo com maestria ia dominar as outras raças. Esse é o intuito do um anel. E tem toda aquela história de jornada do Frodo chegar lá no Monte da Perdição para destruir o anel, que é um verdadeiro calvário para ele. Né? Tolkien até fala que nenhuma outra pessoa teria chegado tão longe quanto o Frodo. Né? Os hobbits, ele coloca isso na obra, os hobbits têm uma fibra desconhecida. O próprio Gandalf fala isso, né? Porque ele quer exaltar os pequenos, né? Mas isso a gente vai ver mais na frente. Então, o pecado, o anel representa isso, né? Representa o pecado, tentação, que deve ser destruída. Aí, o papel da providência. O Gandalf diz, né, que o Bilbo foi destinado ao anel. Para mim, a grande presença divina em O Senhor dos Anéis é através da providência. Né? Para quem lê o Silmarillion, você vê que lá você tem os Ador, né? Tem os Valar, os Maiar, que são aqueles anjos, que eles estão sempre ali atuando pelo bem dos elfos e dos homens. Então, eles usam o seu próprio poder, chamam os elfos para morar com eles e tudo. É uma atuação divina, né? Já que eles são seres angelicais. Já no Senhor dos Anéis, até as pessoas se perguntam, mas cadê Deus no Senhor dos Anéis? Já que você não tem essas figuras divinas, você não tem anjo, não tem nada, onde é que está Deus? Ele está lá na providência divina. Quando Gandalf diz que Bilbo foi destinado ao anel, e aí vem a questão da compaixão do Bilbo com Gollum. Por quê? Aí agora vamos lá. Alguém sabe essa questão aqui da compaixão do Bilbo? Por que isso salvou a Terra-média? É porque é o seguinte. Quem que falou aí? Exatamente. Por quê? Quer falar mais? Isso é importante no final. Por quê? Lá no livro do Hobbit, quando o Bilbo encontra um anel dentro da montanha, aí ele tem a possibilidade, quando ele estava fugindo, de matar o Gollum. Só que ele olha para o Gollum e diz assim, mas uma criatura tão miserável, deixa esse pobre coitado aí, né? Eu não vou matar não. Teve piedade dele, teve misericórdia. E pronto, 60 anos se passaram, veio o Senhor dos Anéis e tudo, não sei o que, e chega lá no final, quem é que guia o Frodo e o Sam para Mordor, lá onde ele tinha que destruir o anel? O Gollum. Então, se o Gollum não tivesse, como é que eles teriam chegado no destino final? Não teriam chegado. E mais ainda, todo mundo assistiu o filme, pelo menos, né? O que acontece no final? Quando o Frodo chega na beirada do abismo, lá do fogo, ele tira o anel e ele recua, né? Ele falha, né? O próprio Tolkien dele falha. Então ele pega e sai. E quem que aparece naquele momento? O Gollum. Se o Bilbo tivesse matado ele, lá mais de 60 anos antes, ele falhou e o anel não teria sido destruído. Então, ou seja, a misericórdia do Bilbo salvou a Terra-média. Porque lá naquele momento final, o Gollum vai, se atraca com o Frodo e arranca o dedo com o anel com tudo e acaba caindo no fogo. E destrói o anel e destrói o Sauron por consequência. Então, a compaixão do Bilbo, né? Salvou a Terra-média. Quando o Frodo até fala assim com o Gandalf, é uma pena que Bilbo não tenha matado o Gollum quando teve a chance, né? E aí o Gandalf, aquela famosa frase do Gandalf, é pena, muitos que morrem merecem viver, e muitos que vivem merecem morrer. Quem é você para dar-lhes a vida, né? Então, quem somos nós para julgar, né? Então, se eu quiser matar a pessoa porque não pode, você tem que ter a compaixão, né? Por isso que Jesus ensinou a compaixão. Aquilo ali vai se refletir no bem depois. Embora que no momento a gente não entenda, mas depois vai vir, né? Então, esse para mim é o principal tema dos Seus Anéis, para mim, católico, né? É a questão da providência. Por quê? Porque aí foi a providência atuando, né? Também ali, o dedinho da providência. E o mais interessante, sempre que os personagens atuam de acordo com a providência, eles se dão bem, né? Quando eles atuam contra, por exemplo, sempre que o Frodo coloca o anel no dedo, ele se dá mal ali, de alguma forma. Então ele tem sempre que caminhar ali na graça divina, né? E aí vem para as virtudes cristãs dos personagens, né? Aí o Frodo carrega o fardo redentor, o sofrimento vicário. Ou seja, aí já vou entrar no outro tema aqui, relacionado a esse, que é do tríplice ofício de Cristo, né? Vocês sabem o que é o tríplice ofício de Cristo? Cristo veio com 3 missões principais, né? Rei, sacerdote e profeta. Esses 3 ofícios que ele veio para exercer, nós também temos que exercê-los. Então, assim como a gente tem que imitar Cristo em tudo, né? Nas suas virtudes, nos seus ensinamentos e tudo, nós também temos que exercer essas três funções. Então, o sacerdote é o quê? O sacerdote é quem faz o sacrifício, né?
primordialmente é o padre, né? Mas nós também somos sacerdotes da nossa vida, nós temos nosso sacrifício. Então, vou dar um exemplo bem banal, né? Meu filho está lá chorando de madrugada porque acordou e tal, tem 1 ano e pouco, então aí mas não tô aguentando esse menino não, acho que eu vou levar para casa da avó e ela que, né? É meu sacrifício, é minha função. Eu estou dando um exemplo bem banal porque para vocês verem que a nossa luta é diária, né? Não são grandes feitos heróicos que eu tenho que me comparar com o Aragorn, não, eu tenho que me comparar com os hobbits. Então, o meu sacrifício é esse, um pequeno sacrifício, né? Então, aquele meu ambiente familiar, eu sou um sacerdote. Então, eu tenho que exercer essa função também de sacrifício. E assim, eu vou elevar a minha família. Então, eu não posso ficar jogando tudo para minha esposa, não posso jogar para meus sogros, para meu cunhado, não sei o quê. Não. Então, eu tenho que me sacrificar. Se Cristo se sacrificou, e ele era Deus, por que eu não vou me sacrificar? Então, essa é a função do sacerdote. E Frodo foi o sacerdote, né? No Senhor dos Anéis, nós não temos assim, esse personagem aqui é Jesus, é como se fosse Jesus. Não temos. Nós temos, são figuras de Jesus, figuras de Cristo, ou seja, são em determinados momentos, elas representam aquilo que Cristo foi, mas elas não são 100%. Então, o Frodo, ele representa principalmente a função de sacerdote, só que ele também exerce a função de rei. Como? O rei é questão de autoridade. Então, ele tinha autoridade sobre Sam, por exemplo. Então, naquela relação, ele era o rei. Assim como eu também posso ser rei na minha casa. Não de mandar nos outros, mas também aquela função de ordenar as coisas, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. O Sam, né? O Sam, a caridade é a fidelidade, né? O Tolkien tinha muito assim, que as pessoas têm que aceitar a posição na qual elas nasceram. Então, assim, essa questão de luta de classes, de não sei o quê, isso para Tolkien não existia. Não é que eu vou me acostumar, por exemplo, nasci numa vida medíocre, que eu vou me acostumar com a mediocridade, não é isso. Mas eu saber onde que eu nasci e saber valorizar aquela minha posição. Então, eu posso ser desde sei lá, um trabalhador braçal a um alto executivo da empresa, eu tenho que saber que naquela posição eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho que exercer minhas virtudes, eu tenho que exercer o bem pelo próximo, o bem comum e tudo. Então, né, eu não estou isolado ali. Então, você sabe a posição em que você está. E o Sam era assim, o Sam era o jardineiro do Frodo, o jardineiro do Bolsão, do Bilbo. E mesmo sendo jardineiro, ele cumpre aquela função dele de fidelidade, né, de caridade, porque tudo aquilo que ele faz é por amor ao próximo. Até a questão que o Bilbo faz também na jornada dele do Hobbit, né? Eu não coloquei aqui, mas também é a mesma coisa. É você se sacrificar pelo outro, né? A questão da caridade. Mas o Sam, no caso, eu não coloco ele naquelas figuras dos 3 ofícios, né? Eu coloco o Frodo como o sacerdote, o Gandalf é a figura de guia espiritual. Não Cristo, mas um profeta pastor. Na verdade, o Gandalf é o ofício de profeta, né? Porque o que é o profeta? É aquele que indica os meios da salvação. Assim como era na Bíblia, né? Os profetas viam, ensinavam, as pessoas seguiam e tudo. O Gandalf tem essa função. Como assim a salvação? Você dizer como é que a pessoa vai se salvar. Então, lá na Bíblia está lá, né? Você tem que fazer isso, tal, isso aqui, Deus. E no Senhor dos Anéis, Gandalf era aquele mensageiro que ia para lá e para cá. Ele ia no reino e falava, olha, tem que lutar contra não sei quem, porque eles estão invadindo, tal, não sei o quê. Ele ia para outro lugar e dizia, olha, chama fulano, então ele ia costurando todas aquelas alianças, aqueles atos que iam fazer com que o mal fosse derrotado. Por isso que ele exerce essa função de profeta, né? Ele acabava dizendo como é que o mundo ia ser salvo. Ia para lá, para cá, tinha aquela sabedoria toda, né? Ele era um mago. Então essa é a função do Gandalf. E nós também temos a função de profeta, né? Então, aí vem aquela velha história, né? Eu tô vendo alguém pecar, meu amigo, eu digo, olha, um jeito, né? Não faça assim, não é assim que Deus quer e tal. Então você tem que ter essa função também, né? Até a questão da catequese também, né? Tem algum catequista aqui? Pronto, aí o catequista está na função de profeta também aí, né? Do Tríplice Ofício de Cristo, principalmente. E aí vem o Aragorn, né? Que na verdade é o rei curador, né? O Aragorn retorna, né? Aquele rei que retorna, o rei legítimo traz a cura, a imagética cristã. Na Idade Média teve um período lá que tinha o pessoal acreditava nos reis curadores, que eles curavam com a imposição das mãos, né? E aí o Aragorn, né, o Tolkien colocou o Aragorn vindo dessa tradição aí, então ele exerce o ofício de rei, né? Sacerdote, tem o profeta e tem o rei, que é a autoridade máxima. Então, como eu falei, nós também temos que exercer isso nas nossas vidas cotidianas. Então,
onde é que é a minha autoridade de rei? Pode ser na minha casa, pode ser no meu trabalho, pode ser na academia, sei lá. Você exerce aquela autoridade que as pessoas vão lhe respeitar, não por você ser um tirano, por você ter um poder aquisitivo, não. É pela sua própria postura. Então, se eu sou um homem virtuoso, as pessoas vão... Opa, não, peraí, mas se o Sérgio... Não estou me colocando como exemplo. Digamos que eu fosse, né? Não, mas se o Sérgio... Pô, então, o Sérgio está... Né? Ele faz assim, então eu vou seguir lá. O Gabriel aqui, não, rapaz... O Gabriel, ele não faz assim e tal. Não sei o que. Vamos seguir lá o que o Gabriel está dizendo. Então, ele tem aquela autoridade, né? Por quê? Porque ele exerce a virtude. É mais você ser um exemplo e através daquele exemplo você vai ter outras pessoas porque elas vão lhe respeitar e vão seguir suas orientações. Então essa é a função do rei. É a função de Jesus, né? A principal função, talvez. Não, uma das três principais, né? É de rei. E aí tem outros aspectos que a gente pode relacionar, por exemplo. Sempre Jesus veio como o descendente de Davi, né? Aqui também o Aragorn também sempre é batido assim, é o herdeiro de Isildo, porque tinha uma aristocracia, uma linhagem de onde viria aquele rei que iria retornar, né? Então tem esse paralelo bíblico aí também, né? Herdeiro de Isildo, assim como Jesus é o herdeiro, o descendente de Davi. É uma linhagem de onde vai vir o rei, né? O rei que retorna. Deu para entender o tríplice ofício, né, de Cristo? Esperança versus otimismo, né? Esperança como virtude teologal, né? A gente sabe que as virtudes teologais são a esperança, a caridade e a fé, né? Obrigado. Mesmo quando tudo parece perdido. Então, se os personagens de Senhor dos Anéis não, as virtudes teologais são as principais, né? Tem as cardeais, né? Não são as principais, mas as teologais são aquelas que são o dom de Deus. Essas aí todo mundo tem por dom divino. Cabe a você exercê-las, né? Para crescer naquelas virtudes. Fé, esperança e caridade. Então a esperança, se os personagens de Seus Anéis não tivessem esperança, eles não tinham entrado naquela jornada toda. Porque apesar de ser uma esperança de tolos, como o Gandalf falou numa ocasião, eles sabiam que eles podiam vencer. E no caso é criado um artifício, porque eles iam vencer não através do combate direto, mas através de um subterfúgio, ou seja, fazer aquilo que Sauron não esperava, porque o Sauron, naquela mentalidade tirânica dele, ele achava assim, não, eles vão vir, vão querer guerrear comigo, trocar forças. Só que essa nunca foi a ideia da Sociedade do Anel. A ideia foi entrar sorrateiramente lá nas fendas da perdição para poder destruir o Anel. E foi isso que lascou com Sauron, né? Porque esse plano aí Sauron nunca imaginou. Então eles tinham a esperança de conseguir, apesar de todas as dificuldades. Eles tiveram que atravessar toda a Terra-média, passar por diversos perigos, porque eles sabiam que no final eles poderiam conseguir, né? Então esse foi o plano. Então foi o surgimento da luz no final do desespero. O desespero ali é constante, né? Vocês podem ver que parece que vai dar errado, né? Eles não vão conseguir atravessar a Mordor, que é o pior local da Terra-média ali para se estar, e eles conseguem, né? Então a esperança cristã ali presente na obra. Que oração. Silmarillion, né? Chegamos lá no Silmarillion, que é a obra que conta a origem do mundo de Tolkien, como é que surgiram as raças e tudo, como é que as coisas aconteceram no início. E aí tem a música do Zion, né? Que aí já vem o primeiro paralelo bíblico, né? A criação por meio da palavra. Lá no Silmarillion ele fala que o mundo foi criado assim, né? Eru Ilúvatar, né? Ele criou os anjos, né? Que são os Ainur, e começou uma grande canção, uma música maravilhosa, linda. E aí ele disse para os Ainur, né? Porque aqueles espíritos ancestrais, digam, façam a música também, né? E eles começaram a tocar, né, instrumentos e cantar e tudo, e enriqueciam aquela música. É diferente do nosso mundo primário, né? E aqui tem uma diferença grande. Porque aqui Deus criou a terra, né, criou o mundo sozinho. Lá não, lá tem o Deus Eru Ilúvatar que criou o mundo, mas ele quis a atividade subcriadora dos Ainur, dos anjos, né? Então os Ainur ajudaram a criar o mundo, né? Por isso que vem a questão da subcriação. E veio por meio da palavra também, né? O Eru Ilúvatar diz, né? Que este mundo que seja, né? Então, parecido aí com Gênesis também. Só que aí, como eu falei, tinha aquele rebelde, né? Tem o Melkor, e ele introduz a dissonância. Ou seja, tá aquela música linda, maravilhosa, e aí vem o Melkor e toca aquela guitarra dele lá,
faz a dissonância, né? Só que o que é que acontece? Melkor faz isso umas 2 ou 3 vezes, porque cada vez que ele fazia isso, a música de Eru, a música do Zion, ela juntava aquela dissonância, agregava naquela música bela, e aquilo que o Melkor tinha deturpado, já naquele início, ela acaba virando parte da criação. Isso aí quer dizer o quê? Que mesmo o mal, seja ele qual for, né, e vem a questão agostiniana de novo, ele tem uma função para o bem. Então, sei que no nosso mundo primário, por exemplo, eu sofro tentações. É um mal, né? A tentação é um mal. Só que quando eu venço aquela tentação, eu saio fortalecido. Então, é um mal que veio para o bem. Então, é isso que Tolkien quer demonstrar com a questão da dissonância de Melkor. Por mais que o mal tente atrapalhar, desfazer o bem, no fim das contas, ele vai ser usado pelo bem. O Deus é mais poderoso do que tudo. Então, aquilo ali vai, de alguma forma, vai se transformar em bem. No bem. O Melkor não é o Morgoth. Mesmo personagem. Mesmo personagem. É porque o nome dele era Melkor, né, no início. E aí, quando começam as batalhas contra os elfos, Fingolfin chama ele de o grande inimigo do mundo, né? Ele chama aí esse nome de Morgoth, né, tradução. E aí eles passam a chamar ele assim. Tem outras coisas para falar, mas eu tenho que pular por causa do tempo, né? Por exemplo, a criação dos anões, né? Falam anãos porque na nova tradução é anãos, né? Porque ali também, quando o Auler, né, que era o Deus, né, o Deus com D minúsculo, pelo amor de Deus, né, o Deus, né, para os homens, os Ainur muitas vezes eram chamados de Deus, mas era uma ignorância deles, não era certo, eles não eram deuses. Mas quando o Auler cria os anões, e aí ele, por quê? Porque os elfos, que seriam os primeiros, não tinham nascido ainda. Então ele, naquela pressa, não, mas eu quero ver como é a criação, como é que são os seres e tal, ele acaba criando os anões, baseado naquilo que ele tinha visto na canção dos Ainur. Que não era uma visão perfeitamente. Essa questão dos filhos de Ilúvatar, somente Ilúvatar tinha pleno conhecimento, né? Os Ainur só viram assim um vislumbre. Então, a partir daquele vislumbre, ele cria os anões. E aí, só que no começo, aquela coisa, só quem dá a vida é Eru e Ilúvatar, né? Só Deus tem o Espírito Santo. Então, naquele momento que ele cria os anões, eles são meio que como bonecos, sem autonomia. Não tinha ainda o sopro da vida. Tanto é que quando aí Eru e Ilúvatar vem e dá a aula, né? Vem cá, você criou, eu permiti que você criasse vida e tal. Ele disse, não. Só que Aule, diferente de Melkor, ele era obediente. Então o que ele diz? Não, então tudo bem, eu vou destruí-los. Daí ele pega o martelo e vai destruir os anões que eles tinham criado. E aí, naquele momento, os anões meio que se protegem. Ou seja, se eles eram bonequinhos ali controlados pelo Aule, como é que eles... Porque naquele momento, a partir do arrependimento de Aule, Eru e Ilúvatar se compadeceu dos anões e disse, agora eles têm a vida. Então, Deus já tinha conferido a eles o Espírito Santo, ele já tinha conferido a vida a eles. Ou seja, eles viraram realmente, a partir daí, uma raça autônoma, própria, com livre-arbítrio. Então, por quê? Por causa do arrependimento de Aule. Se Aule tivesse agido como Melkor, deturpando as outras raças para criar aquela raça que ele queria, aí estaria errado. Mas como ele foi obediente, né? Então Eru e Ilúvatar se compadeceu, né? E deixou que os anões existissem. Só que ele falou o seguinte, mas você vai guardá-los na pedra, deixa eles descansando, porque os primogênitos são os meus filhos, são os elfos. E aí os elfos apareceram e só depois os anões puderam despertar. Mas foi só um parênteses aqui. Aí tem a queda dos Noldor. Noldor são os elfos profundos, né? São os elfos mais habilidosos lá do Legendário de Tolkien. O orgulho, o desejo de poder, a possessividade, né? Reflexos do pecado original. A busca de feno pela simples posse da luz é um drama moral teológico. O que acontece? Não existia ainda o Sol e a Lua. Então o mundo era iluminado por duas árvores maravilhosas, né? Que tinham frutos dourados. Uma era dourada e outra era prateada. Então era uma luz assim que não dá para imaginar a beleza que era, né? Mas era isso que iluminava o mundo, né? E elas meio que abençoavam o local onde elas estavam, que era em Valinor, na Terra dos Valar. E Fëanor, que era o mais habilidoso dos Noldor e de todos os elfos, e por isso ele era orgulhoso, ele consegue capturar a luz das duas árvores e coloca em 3 gemas, três pedras preciosas, né? Que são as Silmarils, por isso o nome Silmarillion. E aquilo ali, na verdade, é uma deturpação daquilo do natural. Por quê? Ele captura as luzes só pela ganância dele. Pelo individualismo. Ele fica com aquelas joias e não quer compartilhar. Porque depois o Melkor pega um Golem, que é um ser também
espiritual lá, mas em formato de aranha, e eles destroem essas duas árvores, que eram importantíssimas ali para a vida dos Valar e dos Maiar, e aí eles ficam sem aquela luz, né? Então o mundo todo fica na escuridão. Só que onde é que ainda existia a luz? Naquelas 3 gemas que o Fëanor tinha feito. E aí os Valar se aproximam dele e falam, olha, se você nos der as Silmarils, nós vamos poder resgatar as árvores, né? Vamos poder dar vida de novo. E aí o que o Fëanor diz? Não, elas são minhas, eu que fiz. Então ela só pertence a mim, eu não vou dar. Então aí já vê que o negócio não estava dando legal ali para os Noldor. E como ele era uma figura muito poderosa, quando ele se rebela assim contra os anjos, a maior parte do povo dele vai junto, né? Então a rebelião dos Noldor, eles realmente, e isso é a queda deles. Os Valar como potestades criadas, né? Como eu falei, os Valar não são deuses, né? São análogos aos anjos poderosos, subordinados a Eru, o Deus único, que é o nosso Deus aqui do mundo primário. Aí tinham os Valar, que eram os mais poderosos, né, na hierarquia, e tinham os Maiar, que seriam os outros anjos servidores desses, né? Mal comparando aqui, sei lá, são serafins, né? E não digo serafins não, porque o serafim está junto de Deus, né? Vamos para os mais aqui da Terra, né? Então seriam os principados, digamos, principados, e os Maiar seriam ali os arcanjos, né? Digamos assim, mal comparando. Né? E eles, como eu falei, eles eram vistos pelos homens como deuses, mas eles não eram deuses. Todo mundo sabe, apesar de serem chamados de Deus, eles sabiam que só existia um, que era o Deus único, que era Eru e Ilúvatar. Aí por isso, o monoteísmo claro, né? Então eles sabiam. Deus como autor da história. Por isso que não tinha religião na Terra-média, porque eles já estavam vendo os anjos, eles já sabiam como é que funcionava. Tinha o Manwë, que era o líder de todos eles, que tinha acesso direto a Eru e Ilúvatar. Então, assim, era meio que automático saber que eu seguindo aqueles anjos, eu, né, vou me salvar e tudo. Então, não tinha muito para que ter religião. Tem apenas vislumbres, assim, que o Tolkien coloca, mas isso não é muito importante para a obra, né? É o monoteísmo, claro. Eru e Ilúvatar tinha todas as características do nosso Deus aqui do mundo primário, né? A onipotência, a onipresença, tudo aquilo. Embora lá na Terra-média, ele, em determinados momentos, ele prefira deixar mesmo os Valar como os guias aqui, os poderes do mundo. Eles são chamados poderes do mundo por causa disso, porque são eles que estão regendo aqui o nosso mundo, né? Ele e o Ilúvatar está lá fora do espaço do tempo, assim como o nosso Deus aqui, e lá pelo menos na primeira era, ele deixa lá os Valar controlando tudo ali que está acontecendo no mundo. Por isso que quando ele cria o mundo, ele chega para os Ainur, que são esses espíritos, e fala assim: quem quiser entrar nesse mundo para construir, para elaborá-lo, para embelezá-lo, pode entrar lá. Só que quem entrar vai ficar preso ao mundo. Então, eles eram espíritos, mas eles estavam presos ao mundo. Diferente da teologia aqui do mundo primário, né? Que os anjos não é assim que funciona. Mas lá era assim. Então, eles entraram no mundo e eles estão presos aqui até o fim do mundo, né? Enquanto o mundo não acabar, eles estão aqui. Assim como os elfos também, os espíritos dos elfos. Já os homens é outra história que a gente vai ver daqui a pouco. E aí chegamos em Númenor, né? Alguém sabe o que é Númenor aqui? Terra da dádiva, né? Tem todo um capítulo lá que é o seguinte. Mas no final ali do Silmarillion. Teve toda a rebelião dos Noldor, eles saíram de Valinor, que era a terra abençoada, atravessam o oceano, vão para a Terra-média. Lá na Terra-média, quem já estava lá era o Melkor, né, o Morgoth, que é esse grande inimigo lá, o Senhor Sombrio. Uma série de batalhas, famílias se acabam, continente muda, porque as batalhas foram tão fortes ali no final que o continente foi destruído, veio outro continente e tudo. E o que acontece? Os homens que já tinham surgido na Primeira Era, que ajudaram os elfos e os poderes do oeste contra o Senhor Sombrio, eles receberam uma terra chamada Númenor, que é a terra da dádiva. Então, assim, eles ficaram meio que um intermediário entre os homens da Terra-média e os elfos, né? Eles não chegavam a ser elfos imortais, mas eles, por exemplo, eles foram morar numa ilha que era bem no meio do oceano, essa que é a terra da dádiva, e aí disse, vocês vão morar aqui, a vida de vocês vai ser mais prolongada, vocês vão viver bem mais do que os homens comuns da Terra-média, cerca de 5 vezes mais, né? Vocês vão ter várias coisas aqui que são maravilhosas e tal, não sei o quê. Então, eles tinham uma vida assim incomparável com aquele que tinha na Terra-média. Só que com o tempo foi passando, e isso é uma história que o Tolkien conta, porque a destruição de Númenor acontece através de uma onda, né? Por isso que está ali a queda de Atlântida, né? Atlântida é aquela lenda grega
existia uma ilha que era muito avançada, uma civilização avançada e tudo, e eles se rebelam contra os deuses, e o que acontece? A ilha é destruída, então eles afundam. É basicamente o que vai acontecer com o Númenor, né? Que reflete a queda do homem. É isso que eu estou falando. Os homens eles eram tão poderosos que, com o tempo vai passando, eles começam a olhar para os elfos e dizem assim, olha, eles são imortais, né? A gente vive muito, mas a gente não é imortal. E eu estou começando a chegar, sentir aqui que a morte está chegando e eu não estou querendo, eu não sei o que vai acontecer depois. Então eu vou fazer o seguinte, vamos cortar relações com os Valar, porque eu acho que eles estão escondendo ali a imortalidade lá em Valinor. E eles começam a ter esse desejo de imortalidade cada vez mais forte e rejeitar os Valar, porque até então os elfos vinham da terra dos Valar, de Valinor, visitavam, traziam presentes e tudo. E aí, com esse início de rebelião, eles começam a parar essas visitas, eles cortam relações com os elfos, eles se tornam cada vez mais orgulhosos, mais poderosos. Se antes eles vinham, os Númenóreanos, vinham para a Terra-média para fazer boas relações, como embaixadas e tudo, agora eles vinham para dominar. Eles começaram a destruir as florestas, a escravizar os homens da Terra-média, a enriquecer cada vez mais, e aí o poderio deles foi lá em cima. Só que apesar do quanto maior o poderio também, maior o orgulho e pior fica a situação deles diante dos Valar. Né? E o que acontece? Ar-Pharazôn foi um rei que apareceu em Númenor, na verdade ele usurpou o trono, e por isso está escrito soberba luciferina, né? Que é não servirei. Ar-Pharazôn foi o maior líder dos homens do rei, que chamam, que são os homens do rei e os fiéis. Fiéis são os que permaneceram fiéis aos Valar, aos elfos e tudo. E os homens do rei foram contra. Então o Ar-Pharazôn foi o mais poderoso deles, ao ponto de, simplificando bem a história, o Sauron estava de prisioneiro lá, né? Ele foi no meio da história, Sauron foi prisioneiro para lá, só que de prisioneiro ele acaba virando conselheiro do rei. É artimanha do inimigo, né? E através dos conselhos de Sauron, Ar-Pharazôn resolve se rebelar contra a Terra dos Imortais, Valinor. E por isso que a rebelião luciferina, né? Não servirei, ele não vai mais servir a Eru-Ilúvatar, aos Valar, e ele quer o quê? Ele quer ir até lá para se tornar imortal. E por isso que está a Torre de Babel, né? A Torre de Babel foi a tentativa do homem de tentar chegar nos céus, né? Então, da mesma forma, Ar-Pharazôn, ele monta uma armada, né? Uma imensidão de navios, de barcos, para atravessar o mar e chegar em Valinor e assim dominar lá a terra dos Valar, né? Assim ele pensava. Aí Sauron como imagem de tentação, por isso que a importância do Sauron na história, né? Ele ficava prometendo aos Númenóreanos, olha, primeiro de tudo, né? Númenor, apesar de não haver religião na Terra-média, existiam 3 ocasiões em que os Númenóreanos tinham alguma prática religiosa, né? Que eram as preces a Eru-Ilúvatar. Então, uma vez por ano eles iam lá para louvar, outra vez para agradecer, outra vez para pedir, né? Então eles era como se fosse uma cerimônia religiosa realmente. Então eles iam, tinha aquela devoção, tinha até as águias compareciam, que as águias são como se fossem assim, umas aves mais sagradas para eles, né? Porque elas eram servidoras de Manwë, que era o Valar mais poderoso. E aí eles pararam com tudo isso. Eles deixaram de ter essa reverência pelos Valar e Sauron implantou em Númenor o culto a Morgoth, né? O culto sombrio. Era um culto realmente, uma seita com sacrifícios humanos, inclusive. Então eles pegavam aqueles fiéis que não se rebelaram e usavam os sacrifícios humanos, né? E começou a tocar fogo, a fumaça preta onde não tinha, e começou a distorcer lá a capital de Númenor, e o negócio começou a degringolar, né? E isso, porque o Sauron veio com a promessa seguinte: vocês têm que cultuar o verdadeiro Deus, não é aquele Eru-Ilúvatar lá não, o verdadeiro Deus é Melkor. Ele que dá o poder, ele que foi mais poderoso e tudo, e enganou os Númenóreanos dessa forma. E o que acontece? Os Númenóreanos vão, invadem Valinor, né? E aí se arrebentam completamente, porque os homens nunca teriam poder suficiente para se rebelar contra os Ainur, contra os Valar. E aí caem as montanhas em cima deles, eles morrem tudo. E o que acontece? Os Valar, eles pedem a interferência direta de Eru-Ilúvatar, né? De Deus. E o que acontece? Deus disse, não, realmente, Númenor não deu certo. Então vai ter que ser destruída. E aí acontece o julgamento que destrói ela de Númenor. Ela afunda, né? Vem as ondas e tudo, e por isso que é a visão de Atlântida. E é parecido com Sodoma e Gomorra, né? O dilúvio também, que foi uma forma de Deus de limpar aquilo ali, varrer tudo aquilo que não deu certo e vir outra coisa depois. Então o Númenor foi destruído aí.
a morte como dom de Deus, né? Não castigo. O que acontece? Como eu falei, os Númenóreanos estavam se revoltando contra a morte. Só que a morte na Terra-média ela sempre foi chamada de a dádiva dos homens. Por que dádiva? Porque, como eu falei, os elfos, assim como os Valar, o espírito deles estava fadado a ficar na Terra até o fim dos tempos. Então, assim, por mais que os elfos morressem, eles acabavam retornando lá nos salões de mandos, que eram onde os espíritos deles iam, e de lá, depois de um certo tempo de purgação, né, por algo que eles tivessem feito aqui e tal, eles retornavam à vida. Só que eles não voltavam para a Terra-média, eles ficavam em vale. Então, eles tinham uma espécie de uma não é ressurreição, é os espíritos acreditam? Reencarnação, né? Então eles voltavam ali. Oh, meu Deus, Tolkien não está sendo espírito. Não é isso. É porque na realidade daquela obra ali faz sentido que os elfos retornem. Por quê? Porque eles estão presos a esse mundo. Então, se eles estão presos, se eles morressem e saíssem do mundo, não faz sentido, né? Então, eles tinham que retornar e ficar por ali mesmo. Na verdade, o que importa para nós é o homem. Porque os homens morriam, e apesar deles também terem um lugar nos salões de mandos para ficar por um tempo, depois o espírito deles saía do mundo. E para onde iam? E aí que está a verdadeira esperança, né? Eles iam para junto de Eru-Ilúvatar, né? O que a gente conhece como o céu. Só que naquele tempo eles não sabiam, né? Então eles, apesar da morte ser vista como um dom, para eles, para os Númenóreanos, eles não viam isso. Então não era castigo, mas era vocação para além do mundo, né? É isso que a morte é para nós. No cristianismo, a morte física não é o mal último. A morte eterna é que é o verdadeiro perigo, ou seja, você morrer em pecado mortal. A recusa da dádiva como apego mundano, recusa da transcendência e mesmo materialista da morte. É isso que eles se tornam. Eles se tornam apegados à vida, ao materialismo, porque eles tinham medo do que viria depois. Eles não confiavam na promessa de Eru-Ilúvatar, né? De que eles, quando eles morressem, eles iam para um lugar melhor. Né? E por isso que eles ficam apegados à vida, à imortalidade. E cuidado que hoje que a gente está vendo muito disso aí, né? O pessoal todo retocado, todo, né? Não. Exatamente. Então, olha os Númenóreanos aí acontecendo na nossa vida no mundo primário. E aí temas espirituais recorrentes. Martírio e sacrifício, né? Como eu falei antes. Os principais personagens de Tolkien lá, os heróis, eles se martirizavam. Sim. O Sauron, no caso, quando que ele fala? Como ele falou, né? Qual é teu nome? Júnior? Júlio? Como o Júlio falou, né? Tinha os fiéis e os homens do rei. Na verdade, muitos fiéis morreram na queda de Númenor, só que um pequeno grupo deles, os descendentes de Elend, né? Elend e seus filhos, eles já estavam vendo que o negócio estava ficando feio, e o que eles fizeram? Eles foram lá para o porto se não me engano, de Rômena, lá, mais no leste, prepararam alguns navios e disseram, olha, a Faros não está partindo agora e vai lutar contra os Valar. O que a gente vai fazer? Vamos pegar nossas famílias, nossos seguidores aqui, vamos entrar nos barcos e quando o pau quebrar, a gente vai-se embora. Então foi o que aconteceu, né? O número não caiu, mas eles se salvaram. Né? E eles foram para onde? Foram para a Terra-média. E lá na Terra-média eles fundaram os reinos de Arnor no norte e Gondor no sul. Né? Então, o Aragorn era descendente desse pessoal aí que sobreviveu à queda. Então, bem lembrado. Porque o Aragorn tem essa descendência por causa dos fiéis, que foram fiéis desde aquele tempo de Númenor. Né? E quanto à questão do Sauron, é o seguinte, o Sauron, ele nunca foi um Istra, né? O Saruman, ele veio para a Terra-média com o poder dele reduzido. O Sauron não. O Sauron, desde o início, ele tinha o pleno poder dele. Lógico, com o tempo ele foi diminuindo o poder, porque tinha uma característica que era o seguinte, apesar deles serem seres espirituais, quanto mais eles praticavam atos mundanos, eles iam perdendo aquela capacidade espiritual e iam ficando cada vez mais presos ao corpo físico. Então, por exemplo, a gente tem um caso até de Melian, que foi, já leu o Silmarillion, Gabriel? Melian era uma das Maiar, ou seja, era um ser angelical, que não precisava comer, não precisava casar, não precisava nada. Só que ela se apaixonou por Fingon, que era um elfo, e acabou casando com ele e tiveram filhos, ou seja, praticaram atos corpóreos. Então, ela ficou presa à forma física, apesar dela não ser má. Então, isso acontecia com Sauron e com Melkor, quando eles, por exemplo, quanto mais coisas, eles dissipavam o poder deles,
para fazer os orcs, para construir fortalezas, para dominar as outras pessoas, eles iam perdendo poder, na verdade. Então, o Sauron da Primeira Era, ele é muito mais poderoso do que o Sauron da Terceira Era. Com o tempo, ele foi perdendo poder. E como ele foi ficando cada vez mais preso à forma corpórea, cada destruição do corpo dele, ele ficava mais fraco. Então, ele perdeu o poder. Uma das mortes dele, quando ele perdia o corpo físico, né, ficava só o espírito, e depois de um longo tempo, ele retomava o corpo dele, conseguia refazer o corpo. E Númenor foi uma das piores destruições para ele. Só para dizer assim, que ele perguntou, que o Sauron, ele aparentemente era sempre bem poderoso, né? Porque ele sempre foi eminentemente espiritual. Só que, como eu estou dizendo, no final ele já não era tão poderoso assim. De tanto ele destruiu o poder dele. Ao ponto de dissipar o poder dele. Ao ponto de, no final, quando ele reconstruiu o corpo dele, porque até na Segunda Era, eu não falei dos Anéis de Poder aqui, porque não está muito no nosso tema aqui do catolicismo, mas o Sauron, ele assumiu uma forma bela, né? A forma de Anatar, o Senhor das Dádivas. E ele conseguia se apresentar da forma que ele queria, né? Mudar a forma física e tal. Depois, ele perde o anel na batalha na Guerra da Última Aliança, na Batalha da Última Aliança. A derrota foi tão grande que ele não conseguia mais nem se transformar na forma bela. Ele ficou preso àquela última forma maligna que ele teve, ou seja, só podia uma forma feia, né? E tá obscura e tudo mais. Ele já não era tão poderoso, o Sauron. Agora o Saruman é diferente, porque o Saruman era um dos Istari. Os Istari eram o quê? Eram cinco Maiar, que eram aqueles seres angelicais que eu estou sempre repetindo aqui. Só que eles tiveram uma missão, porque como eu falei, na Primeira Era, os Valar estavam sempre atuando ali e tudo e tal. Só que eles viram que eles atuaram, eles até exageraram a questão de ter convidado os elfos para morar com eles, porque isso aí ocasionou toda aquela rebelião de Fëanor, dos Noldor e tal, aquela briga, tiveram que sair de lá e tudo mais, ocasionou tudo aquilo de ruim. E aí eles disseram, a partir de agora, nós não vamos mais interferir tanto. Só que com o crescimento de novo da sombra, ou seja, Sauron, depois da queda de Númenor, depois de cerca de 1000 anos, ele começou a se adensar novamente a sombra, a fazer certas criaturas que estavam sumidas apareceram de novo e tal. E eles viram que o mal estava de volta na Terra-média. Isso chegou no ouvido dos Valar e eles disseram, não, vamos continuar sem atuar diretamente, mas nós vamos mandar 5 emissários para ajudar lá os povos livres a lutar contra a sombra. E aí mandou 5 Istari, que são 5 magos. Mago na Terra-média é isso, né? Então são aqueles seres que tomaram a forma de velhos, tem o Gandalf, o Saruman, o Radagast e os 2 azuis, né? Alatar e Palando. Então, assim, como eles tinham aquele receio de interferir demais, eles disseram, vocês vão assumir essa forma de velhos, vão lá atuar, mas vocês não podem usar todo o poder de vocês. Então, aí Saruman já veio assim, poder reduzido. Ele não podia usar plenamente o poder dele espiritual. Então, por isso até que ele não era tão poderoso quanto o Sauron era no início, né? E aí o Gandalf é o principal, porque ele costura mais ali. O Saruman começa e depois ele se deturpa. Ele quer pegar o anel para ele, quer ver se encontra o anel e tudo mais. E o Radagast, ele se enamora pelos animais e pelas plantas, e acaba desviando também da função dele. E o Alatar e o Palando, a princípio, o Tolkien tinha dito que eles tinham falhado na missão, só que depois ele tem outro escrito que o Tolkien fala que eles tiveram certa função no leste, porque as forças do Sauron vieram todas do leste, né? Os homens que viviam lá e tal. E eles conseguiram ainda barrar um pouco do que o Sauron conseguiu arregimentar lá no leste. Então, se os Alatar e Palando não tivessem atuado tanto, as forças do Sauron teriam sido maiores e grande chance do oeste perder. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Porque ele decai mais, né? E o Gandalf é elevado em poder. Ali, quando o Gandalf morre, né? Todo mundo viu a cena lá no filme, ele sai do tempo e do espaço e vai ter diretamente com Eru e Ilúvatar, né? E Eru e Ilúvatar, vendo o sacrifício dele, diz que ele é merecedor de voltar e vir com poder aumentado. E o branco, ele é mais poderoso do que o cinzento. Então, por isso que o Gandalf volta mais forte. Mas é isso, eu entendo assim, o Sauron era mais fraco por causa disso. Primeiro que ele veio como Istari, né? Ele nunca veio para a Terra-média com aquele poder totalmente espiritual, né? E o Sauron também já não estava tão forte. Não sei se é isso que tu queria saber, né? Então, deixa eu ver aqui. Sacrifício como caminho de transformação, né? Voltando um pouco para o Hobbit, né? Porque, como eu falei, isso é tudo a mesma história, né? O Bilbo era um Hobbit que vivia lá
na toca dele, fazia a comidinha dele, tinha as visitas dele, fazia as caminhadas, gostava só de escrever, fazer uma cartografia, desenhar os mapas, não gostava de aventura, só que aí bate aqueles anões, bate o Gandalf lá e tal, e digo, olha, vamos ter que destruir o dragão, não sei o que e tal, e vamos, e quando ele vê, ele já está na estrada, na jornada. E esse é o que o Papa Francisco chamava de homo viator, né? O homem em movimento. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós não estamos aqui para ficar parados. Né? A gente tem um objetivo a chegar. E a jornada do Bilbo e depois a jornada do Frodo, dos Hobbits, demonstra isso. Vai chegar um certo momento da vida e você não vai ter mais como ficar parado. Você vai ter que assumir a sua jornada. Você vai ter que sair, vai ter que enfrentar os desafios do mundo e vai vencê-los. E como é que você vai vencê-los? Se sacrificando pelos outros. O Bilbo não tinha por que sair da toca dele. Estava muito bom para ele. Só que ele vai e acaba salvando os anões de várias enrascadas. Vocês assistiram o Hobbit, né? Quem assistiu? Quando os Trolls capturam os anões, ele salva os anões. Quando tem as aranhas, ele salva os anões de novo. Quando vai lá, já adiantando a história, na Batalha dos 5 Exércitos, ele pega a Pedra Arca e entrega para a Pedra Arca ser negociada ali entre o rei élfico e o Senhor dos Homens, com o Thorin, né, que estava com aquela doença do dragão. Então, assim, o Bilbo se sacrificou ali. E foi isso que fez com que a jornada fosse bem sucedida no final. Da mesma forma o Frodo, né? Também tem aquela cena que tem no filme também, né, que está todo mundo debatendo ali no Conselho de Elrond e tal, tem que destruir esse anel porque ele é o mal e tal. O Gimli vem e tenta destruir no machado, mas não dá certo. E aí tem que levar para Mordor. Então, quem que vai levar para Mordor? E tá todo mundo, tem que ser o Boromir, que ele é o mais forte, o Aragorn, que é o descendente do rei e tal, não sei o quê. E aí o Frodo, eu vou levar o anel. E aí o Gandalf olha assim, eu vou levar o anel. Por quê? Porque deu para mim, né? O Bilbo tinha encontrado e o Bilbo deu para mim. Então, é minha missão. E aí ele vê que realmente a missão dele é se sacrificar pelos outros. No caso, se sacrificar por toda a Terra-média, né? Porque a missão de destruir o anel, na verdade, era isso, era salvar a Terra-média. Né? A destruição do anel ia determinar se o Sauron ia dominar a Terra-média ou se a Terra-média ia ser livre. Então, esse foi o grande sacrifício. Né? No caso do Frodo. O Gandalf também, né? E a gente pode citar a batalha contra o Balrog, né? Que era o Balrog também era um daqueles Valar, também era um ser angelical, só que ele era do lado do mal, né? Então, por isso que era aquela criatura de fogo, né? Da criatura angelical para derrotar ele, né? Lógico, teve alguns elfos que derrotaram, mas naquele momento ali da Terceira Era, o Gandalf assume esse papel, né? Ele não deixava, por exemplo, o Legolas ou o Boromir lutar com o Balrog. Então, era ele assume a função. E assume a função de forma que ele mesmo morre na batalha. Ele morre e depois volta. Então, se sacrificou ali para a continuidade da missão da Sociedade do Anel. E aí tem o Beren e o Finrod, que são personagens da Primeira Era, né? O Beren era um humano que se apaixona pela elfa Lúthien, que era filha do rei Singol, e quando ele chega no reino oculto lá do Singol, ele já estava apaixonado pela Lúthien, que ele vê ela dançando na floresta, é uma cena bem bonita. E aí ele chega, olha, eu quero a mão da sua filha em casamento. E aí o Singol, esse humano achando que vai pegar a minha filha. Pois beleza, vou te dar a mão dela se tu pegar uma Silmaril da coroa de Morgoth. Ou seja, Morgoth, naquele ponto, ele já tinha roubado as Silmarils, que eram aquelas 3 joias maravilhosas, tinha engastado elas na coroa dele e estava lá sentado no trono dele em Angband, lá na fortaleza sombria dele, lá no norte. Lá e tal. E aí o Singol diz, para casar com ela, meu amigo, é isso aí que tem que fazer. E aí o Beren, esse é o preço? É muito barato o preço que os elfos vendem suas filhas. Ainda brinca com ele, né? E aí ele vai nessa missão. E o que ele faz? Ele consegue consegue pegar a Silmaril da coroa do Morgoth. Né? Para saber mais, vocês vão ter que ler o livro, porque senão eu também vou devagar muito aqui. Mas, ou seja, você tem um homem, né? Lógico que ele vinha de uma linhagem nobre e tal, mas não tinha poder algum, habilidade élfica alguma, e consegue chegar lá e cumprir a missão dele. Tem Finrod também, que esse era um poderoso senhor elfo. Só que o que acontece aqui, o que importa para essa história? Que nessa missão do Beren, é porque o Finrod tinha feito um juramento para o pai do Beren, né? E disse, olha, como ele tinha sido salvo por ele, disse, olha, se você precisar, a sua família, quando estiver no aperreio, pode vir para mim que a gente vai te ajudar. E aí o Beren, nessa missão, né, Hercúlea aí de pegar a Silmaril,
ele vai bater no reino lá do Fino e diz, olha, Fino, eu tô precisando de ajuda aqui pra gente pegar só uma símbolo da coroa do Mork, né? E aí, vamos, e aí o Fino diz, vamos. Aí o que ele faz? Ele tira a coroa, entrega lá para outro, pegam 12 companheiros e vão nessa missão. Durante a missão, eles estão passando em Gaurhoth, que é a ilha dos lobisomens. Tinha lobisomem também na Terra-média, né? E aí Sauron vê, na verdade, eles estavam disfarçados de elfos, né? De orcs. Com os poderes mágicos lá do Finrod, eles estavam disfarçados. Só que eles passam pela torre embaixo e não prestam informações, porque todo orc que passava ali tinha que dizer, nós estamos indo para lá fazer isso aqui. E lá eles passam direto. Aí o Sauron vê aquele lá de cima, diz, aqueles ali, traz para cá que eu quero saber o que eles estão fazendo. E aí eles são capturados. E nessa captura, que eles estão nas masmorras do Sauron, acaba caindo o disfarce deles de orcs. Sauron vê que era um homem e os elfos. E aí toda noite ele mandava um lobisomem para matar um deles lá e tal. Então só sobra o Finrod para defender o Beren. E ele morre defendendo o Beren. Não sei se vocês assistiram a série, né, que não é tão boa assim, mas quando tem a Galadriel, né, o irmão da Galadriel, não sei se vocês lembram da cena, que ele está morto assim, tá deitado lá o corpo dele, tem uns arranhões aqui, é por causa disso. Porque ele morreu lutando com um lobisomem, né? Ele se sacrificou lá, e foi isso que permitiu que o Beren continuasse na missão dele. Então, é o martírio e o sacrifício. É o sacrifício como caminho de transformação. Lógico que Finrod morreu, mas como eu falei, né, os elfos morriam, mas voltavam. Então ele foi um dos elfos que reencarnou lá em Valinor e viveu feliz lá e tal, com o pai dele, né, tal. A humildade como força, né? E chegou também, assim como eu falo da misericórdia, da providência, né? Para mim também é um dos principais aspectos do Senhor dos Anéis. A humildade, né? Ao Hobbit, a pequenez como instrumento da vitória. E isso era um ponto central do Tolkien que ele fala nas cartas. Os pequenos que fazem girar as grandes rodas do mundo. Quando a gente lê lá o Senhor dos Anéis, né? A vontade de me comparar com Aragorn. Não, eu quero ser o Aragorn. Mas quem sou eu para me comparar com Aragorn, né? Na verdade, o Tolkien quer que a gente se compare aos hobbits, né? São os hobbits que a gente deve usar como espelho. Por quê? Porque eles eram aquelas criaturas diminutas, pequenas, aparentemente mesquinhas, né? Até que isso é refletido no tamanho deles e tudo. Só que eles tinham eles sabiam a importância que eles tinham no mundo e tinham uma fibra, que até o Gandalf fala, os hobbits são feitos de uma fibra que a gente não consegue explicar. Eles cumprem aquilo que eles têm que fazer. Né? Se não fosse o Sam, o Frodo, o Merry e o Pippin, a sociedade do Anel teria falhado, né? Eles não teriam chegado até onde chegaram. O Tolkien fala, né? São as pequenas pessoas que fazem girar as grandes rodas do mundo. Você pode ter os altos generais que comandam a guerra, os presidentes das big techs, não sei o quê, mas o que são eles se não tiver nós, né? O povão, se não tiver as pessoas para fazer esse mundo girar, né? Acaba, o mundo para de acontecer. Então, assim, são os hobbits, são as pessoas pequenas. E o engraçado é que o Tolkien colocava também o próprio Beren e a Lúthien, que era a esposa dele, como essas pessoas pequenas, né? Óbvio que Lúthien era filha de uma maia, de um poderoso rei élfico e tudo, mas comparado a Morgoth, né, na missão lá que tinha que tirar a símbolo da cor e tal, era considerada uma pequenina. Então o Tolkien considerava muito isso, né? Ele coloca muito isso nas histórias, os pequeninos que têm que fazer uma grande missão. E isso aí foi um reflexo, né? Eu não falei, mas faz parte da biografia do Tolkien, que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, ele serviu ao exército britânico, ele era tenente, e ele lutou na pior batalha da história da Inglaterra, onde morreu mais ingleses até hoje, que foi a Batalha do Somme. Né? Inclusive, uma curiosidade que Hitler também estava nessa batalha, só que lutando, lógico, pelo lado dos alemães. Né? Então, eles estiveram no mesmo campo de batalha em determinados momentos, né, na Primeira Guerra Mundial, Tolkien e o Hitler. E na guerra, o que Tolkien viu? Né? Além, lógico, todo o sofrimento, ele diz assim, para você sentir o tamanho da opressão da guerra, você tem que passar por ela. Você não consegue imaginar o que é aquilo se você não estiver lá dentro. Né? E é um assunto até que o Tolkien nunca falou muito. Né? Não sei se no diário dele, que nunca foi divulgado, ele falou mais, mas era um assunto que ele não entrava muito. Mas além desse sofrimento, ele ressaltou muito a questão da posição dos Batman. Não é o Batman do Robin. Né? Batman é o Ordenança, que são aqueles soldados rasos, né? E, por exemplo, tá lá o comandante, fulano, faz isso, pega aquilo, não sei o que, ajeita, não sei o que. E o soldado raso ia cumprir a sua missão, então geralmente eram agricultores, eram vendedores, eram pequenos comerciantes, tudo, que quando foram chamados para a guerra, tinham aquela função deles e cumpriam com o maior zelo possível. E esse homem é o homem que foi valorizado muito pelo Tolkien e foi colocado principalmente na figura do Sam. Né? O Sam é muito baseado nesse soldado raso, nesse
nesse ordenança, que não sabia às vezes nem por que estava lutando ali, mas sabia que era por um bem maior. E ele tinha que cumprir a missão dele da melhor forma possível para poder ser vitorioso. Então, isso é muito, muito valorizado pelo Tolkien, né? E a figura do Sam é a que mais reflete isso. Aí chegamos ao conceito de eucatástrofe, né? É o giro súbito para a alegria. Reflete o evangelho como eucatástrofe da história humana. É o contrário de catástrofe. A eucatástrofe é aquilo que, quando parece que está tudo dando errado, vai perder, vai morrer, vai tudo se destruir, acontece a virada da maré. Ou seja, uma coisa boa que acontece que vai mudar o curso das ações. Isso é que é o catástrofe. E o Tolkien, né, na sua visão católica, ele dizia que a vinda de Cristo é o catástrofe da humanidade. Realmente, Deus, como Senhor da história, quando ele encarna aqui, é o ápice da humanidade. Né? Depois disso, o homem começou a declinar. Ali é o principal momento da humanidade, é a vinda de Cristo e a sua morte e ressurreição. Né? Isso é que é o catástrofe da humanidade. Lá no Senhor dos Anéis, por exemplo, é o catástrofe. Tem vários momentos. Talvez o principal é aquele, quando o Frodo dá as costas, né? Leva o anel e diz, não vou entregar o anel. Ou seja, Sauron vai pegar o anel do Frodo, então, e vai dominar o Terra-média. E o que acontece? O Gollum vem naquele momento, pega o anel e se joga no fogo. Isso é o meu catástrofe. A virada da maré, a virada para o bem, né? Quando tudo parecia perdido, tudo foi salvo. E aí vem o papel da luz também na história, né? Um simbolismo profundamente teológico. E aí tem a luz das Sílmaras, como eu falei, que são aquelas 3 joias maravilhosas e tudo. Depois cada um tomou um destino diferente, né? Uma foi jogada no fogo, depois das guerras, uma foi jogada no fogo, a outra foi arremessada ao mar, e a terceira, Earendil, que foi um meio-elfo, né? Ou seja, uma mistura de homem com elfo, que foi o que conseguiu sair da Terra-média, viajar a Valinor, apesar de todas as proibições que existiam. Ele conseguiu chegar lá porque ele tinha uma Silmaril, né? Atou essa gema na cabeça dele. E como era uma joia abençoada, ele conseguiu atravessar os mares lá labirínticos e chegou em Valinor e chegou diante dos Valar e intercedeu pelos elfos e pelos homens. Ele disse, olha, nós estamos perdendo a batalha, Morgoth vai ganhar, a gente precisa da ajuda de vocês. E aí os Valar se apiedaram dele, né? E do que ele contou, e enviou os exércitos para combaterem Morgoth na Terra-média. Né? Então, é a luz de Earendil, né? A estrela de Earendil. Earendil, depois, como ele foi o primeiro meio-elfo, né? Eles não sabiam, ixi, Maria, agora ele não é elfo e não vai ficar aqui nas terras imortais. Não é homem para morrer e sair daqui. Ele é meio-elfo, e agora? E ele teve o poder de escolha, né? Como ele foi aquele que intercedeu pelos elfos e pelos homens, eles disseram, agora então você vai poder escolher. Você quer ser o quê? O destino dos elfos ou o destino dos homens? E aí ele, como bom homem casado, né, virou para a esposa e disse, e aí, Elwin? Vai ser o quê? Elfo ou homem? Aí Elwin disse assim, é elfo, né? Então eu quero ser elfo. E aí ele pegou o destino dos elfos. Só que, como ele burlou a proibição que tinha de ir para o oeste, eles disseram, tudo bem, você vai ser o destino dos elfos, mas você não vai morar aqui em Valinor. Seu destino é pegar o seu navio, que é consagrado, nós vamos consagrar seu navio, você vai singrar os céus. E aí, né, na história do Tolkien, saiu Vênus, né, a estrela d'alva. Né? Quando a gente olha Vênus, é Earendil viajando pelo céu. Né? Essa é a estrela de Earendil. Galadriel e seus dons. Né? Galadriel, vocês sabem, aquela senhora élfica, poderosa. Ela foi discípula de Melian, que era a mãe de Lúthien, essa heroína que eu falei. Ela tinha uma grande habilidade com a magia. Na verdade, a magia de Tolkien não é aquela magia tecnológica de você querer dominar a natureza. É pelo contrário. A magia dos elfos é você atuar de acordo com a natureza e assim você conseguir fazer coisas que aos olhos dos homens parecem ser coisas maravilhosas. Né? É mais ou menos isso. Galadriel, a questão da luz, ela, em determinado momento, ela tinha o espelho de Galadriel e a luz de Earendil, que é essa estrela que eu falei para vocês, refletida na água, ela como uma Noldor, que era um daqueles Noldor, que eram os elfos mais habilidosos, ela consegue capturar a luz da estrela na água e faz a estrela, o frasco de Galadriel, né, que é o frascozinho que o Sam usa para, por exemplo, derrotar aquela aranha gigante, né, a Laracna lá na toca da Laracna. Naquele momento mais sombrio lá e tudo, então é uma ajuda que a Galadriel acaba dando para a Sociedade do Anel também, né? A luz como graça que resiste ao mal.
Galadriel, em vários momentos, até no começo da Terceira Era, ela ajuda os homens lá e tal. Ela era uma... Vou falar mais dela daqui a pouco. Influências sacramentais e litúrgicas, né? Lembas e Eucaristia. E aqui também, para mim, acho que o Lembas, que é o pão de viagem élfico, né? Para quem assistiu o filme lá também lembra, que quando eles estão saindo de Lost Lorien, que é a terra da Galadriel, ela entrega uma espécie de um pão enrolado na folha, né? Ixi, Maria, 5 minutos só. E aí ela entrega e diz, olha, isso aqui vai sustentar a viagem de vocês, né? Quando tudo parecer perdido e tal. Então, é um reflexo, quase que um espelho da Eucaristia. A começar pela parte linguística, né? Porque o lembas significa pão de viagem. E o Tolkien faz até uma relação nas cartas de uma pessoa que percebeu que isso é o mesmo nome do viático, né? Alguém sabe o que é viático? É a comunhão dada à pessoa que está moribunda, né? Que vai morrer. É a comunhão ali no momento da morte. É um pão de viagem para a pessoa que vai morrer, que vai para o céu. Então, pão de viagem é o viático, né? E aí ele faz essa comparação até linguística, né? Lembra-se que é a Eucaristia. Não é alegoria, né? Como eu falei, o Tolkien não usava, mas é um paralelo intencional. Nutrição da alma são recebidas com reverência e conferem força espiritual. O Tolkien fala, ele fala explicitamente nas cartas que o Lembas ele tinha um aspecto religioso, né? Ele era cultivado de uma certa forma, ele era colhido de uma certa forma. Não era todo mundo que podia fazê-lo, né? Usar a receita e fazer. Tinham pessoas específicas, geralmente eram as rainhas ou senhoras élficas. A forma para quem entregava também. Tudo tinha um ritual, né? Assim como também tem o ritual da comunhão. E ele dizia, é interessante também, né? Assim como a gente tem a transubstanciação na hóstia, né? Ou seja, transubstanciação não é transformação. No momento que o padre consagra a hóstia, se eu fizer um exame microscópico ali, eu não vou ver Jesus no microscópio, mas eu sei que ele está ali, porque não é transformação, a matéria continua a mesma, mas na substância é Jesus ali, é o corpo de Cristo que está ali espiritualmente. Da mesma forma o Lembas, né? O Tolkien falava que o Lembas, se ele colocasse no microscópio para analisar, era pão, era trigo, se não me engano é grão de milho e tal, e não vai ter diferença alguma, mas o poder espiritual que ele confere era totalmente diferente. E ainda tem um detalhe, que quando, na ausência de comida, o poder do Lembas era mais forte ainda. Isso reflete o quê? O jejum eucarístico, né? Porque vocês sabem, né? Para você comungar, você tem que estar pelo menos 1 hora sem ter comido nada. Então, esse jejum aí, quanto mais, na Terra-média, quanto mais jejum estava o personagem, mais fome sem se alimentar, mais poder o Lembas ia conferir a ele. Poder tanto físico quanto poder espiritual de querer continuar naquela jornada. Então, Lembas é Eucaristia dita e feita, né? Aí tem a estética litúrgica, né? As línguas élficas são inspiradas no latim e na igreja medieval, né? A principal língua élfica é o Quenya, não vou entrar muito também, não sei muito, né? Mas não sou especialista em língua de Tolkien, né? Mas o Quenya é baseado principalmente no latim, que era uma das grandes paixões do Tolkien, linguisticamente, né? Era o latim. Cerimônias solenes de coroação, bênçãos e cânticos, né? Alguns momentos tem lá, como eu falei lá em Númenor, tinha as 3 preces que eram realizadas em 3 ocasiões do ano. Não sei se vocês... não, isso, acho que isso não mostra no filme, né? Mas tem uma cena quando... Vocês lembram quando o Frodo é capturado pelo Faramir, que está naquela janela, eles chamam de janela para o oeste, né? Que é embaixo de uma cachoeira. Tem um determinado momento que o Faramir e os homens dele, antes da refeição, eles se levantam e eles se voltam para o poente, né? Que seria a direção de Númenor. Ou seja, é como se fosse uma reverência religiosa. É um dos pequenos momentos de referência à religião que tem no Tolkien. Tem esse tipo de coisa, né? Bênçãos, cânticos, é muito forte, né? A questão do cântico. Tolkien, inclusive, falou, e perguntaram uma vez para ele como é que seria uma música élfica. E ele falou assim, como um canto gregoriano. Então, dá para a gente fazer a relação, né? Imagina o canto gregoriano, isso é como os elfos cantavam naquele tempo. E aí vem também importante para nós, né? Maria e as figuras femininas. O Tolkien falou o seguinte, que Nossa Senhora, para ele, era referência em beleza, majestade e simplicidade. Ou seja, tudo que fosse belo, simples e majestoso para o Tolkien, ele baseou no amor que ele tinha por Nossa Senhora. Nossa Senhora era um exemplo para ele. Né? E aí tem vários personagens que têm esses aspectos marianos. A própria Galadriel,
Só que tem uma diferença, porque a Galadriel ela era uma rebelde, né? Ela chegou a participar da rebelião dos Noldor, quando os Noldor brigaram, né, em função do Fëanor e saíram de Valinor. Galadriel acompanhou eles, né? Então ela é considerada uma penitente. Ela só foi se redimir totalmente naquele momento do filme lá que mostra no filme, quando o Frodo, né, pega aqui um anel e ela diz, ela até cresce, né, se transforma naquela meio espiritual, ela diz, não sei o que, não me tente. Nesse momento, ela nega um anel, aí sim, aí ela se redime completamente e aí tem a possibilidade novamente dela voltar para o Oeste. Mas aí é outro assunto. Essa é a diferença dela para Nossa Senhora, que Nossa Senhora não é nunca pecou. Tem Varda também, que é a que criou as estrelas, né? Já puxando outro assunto aqui, os habitantes da Terra-média, várias vezes eles invocavam os Valar e os Maiar como nós católicos invocamos os santos, né? Varda é também chamada de Elbereth. Então, naquele momento lá de sombra, lá quando o Sam está lutando com a Laracna, ele grita Elbereth, o Elbereth Gilfónir. Está chamando ela, está invocando ela. E naquele momento a luz brilha mais forte na mão dele e a aranha, que é cheia de olhos e tal, ela se afasta. Então, tinha vários momentos desses onde eles invocavam os Valar como se fossem santos. Né? É o auxílio contra a escuridão. Né? Como eu falei, não é alegoria direta, mas você tem esses aspectos marianos ali na obra. Pronto. Então, acho que deu para a gente ver que a visão do mundo de Tolkien é impregnada do cristianismo, né? Não tem como você separar. As primeiras vezes que eu li, eu não via muito isso, né? Conforme eu fui me aprofundando mais no catolicismo e tudo, e comecei a ver por esse aspecto, eu comecei a ver que é porque se você ficar preso à superfície, você só vai ver guerras, morte, heroísmo, não sei o que, coisa mais superficial. Mas está tudo embaixo, né? Está tudo submerso ali. Então, quando você se aprofunda, você vê que o simbolismo é profundamente cristão, católico. E o Senhor dos Anéis não é alegoria, mas respira o catolicismo, como o Tolkien falou. Ele não colocou o catolicismo na obra, mas é uma obra católica, porque ela está no simbolismo, no substrato. Não tem como separar o catolicismo do Senhor dos Anéis. Tem até outra citação dele que ele fala o seguinte: obviamente eu sou um cristão, o que pode ser deduzido das minhas histórias? Ou seja, na cabeça do Tolkien, quem lesse, não, isso aqui é um autor cristão que está escrevendo. Então era óbvio para o Tolkien, né? Ele vê que tudo que ele escreveu ali está imbuído do cristianismo. Tem até uma outra frase, para encerrar aqui, ele fala o seguinte, que todo pouco que eu aprendi na vida foi através da fé na qual fui nutrido desde os 8 anos de idade. Ou seja, ele atribui tudo que ele aprendeu ao catolicismo, já que foi a fé que ele foi criado desde os 8 anos. Então, sem catolicismo não existe Tolkien, sem catolicismo não existe o Senhor dos Anéis, o Hobbit, o Silmarillion, todo o legendário de Tolkien. E quem quiser saber mais, né, o canal Guardião Católico está lá no YouTube e tem no Instagram. E espero que vocês sigam lá e acompanhem. É isso.